Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã. Abram suas Bíblias para o Salmo 51, nosso devocional será no Salmo 51, com o tema Petição e Confissão de Davi. Eu vou ler, são 19 versículos e os irmãos acompanham aí em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o que é mal, que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenando. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem retires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar teu louvor. Não se deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradecerás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos de novilho serão oferecidos sobre o teu altar. Este salmo é um salmo de confissão de Davi. Este é o quarto e com certeza maior dos 7 salmos penitenciais, o maior. E este salmo surge num dos momentos mais sombrios de pecados na vida do rei Davi. É a oração humilde e sincera de um pecador consciente dos seus pecados e profundamente arrependido e disposto a confiar na graça de Deus para mudar a sua vida. Vamos narrar aqui para entendermos melhor a história. Davi pecou. 2 pecados horrendos, sem falar em outros. Primeiro,
ele comete adultério com a mulher de Urias, um dos seus soldados. Segundo, porque a mulher engravidara para encobrir este pecado, Davi mente, chama Urias sem necessidade, para que Urias ficasse ali alguns dias, fosse para casa, para encobrir aquele pecado, pois a mulher estava grávida. Urias era tão fiel que não vai para casa, porque diz que os seus companheiros estão na luta, estão a céu aberto, e ele não ia para casa. Então Davi trama o assassinato daquele soldado fiel. E se passa tempos, e Davi com o seu pecado oculto. Mas é claro que o pecado não agrada a Deus, e Deus manda o profeta Natã confrontar Davi. Agora, a abordagem de Natã foi sensacional. Natã chega e conta para Davi uma parábola. Ele diz: numa cidade havia 2 homens, um riquíssimo, possuía ovelhas, muitas ovelhas e grandes manadas, e um pobre que tinha apenas uma cordeirinha que comprara com muito sacrifício e que criava com todo carinho. Chegando um visitante ao homem rico, ele não quis pegar uma cordeirinha do próprio rebanho, um cordeiro do próprio rebanho, mas tomou a cordeirinha daquele pobre e sacrificou e matou para servir ao seu hóspede. Agora, que parábola bem elaborada por Natã, este servo de Deus, que foi confrontar Davi. Coragem também desse servo de Deus confrontar o rei, poderia até ser morto. Agora, a reação de Davi. Qual foi a reação de Davi? 2 Samuel 12:5. Eu vou ler aqui para os irmãos, permita-me aqui abrir em 2 Samuel, capítulo 12, verso 5, para nós ouvirmos aqui a reação de Davi. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte, ou seja, merece ser morto. Veja qual foi a reação. E antes vai pagar 4 vezes mais pela cordeirinha, porque não teve piedade, diz Davi. O que isso, meus irmãos, minhas irmãs, nos mostra? Mostra que nós somos rápidos e sem piedade para julgar os outros. Mas quando se trata de nós mesmos ou dos nossos, nós somos complacentes. E aí, no meio da ira de Davi, que disse que o homem merecia ser morto e pagar 4 vezes mais, Natã diz: tu és o homem. Agora, magnífico é o verso 13, aqui de 2 Samuel 12. Veja o que Natã diz para Davi. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Natã diz: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Que maravilha, que alívio, que peso, quando o homem escuta Deus dizendo: teus pecados estão perdoados. Você já ouviu a voz de Deus dizendo: os teus pecados estão perdoados? Agora aqui nós podemos tirar uma lição, meus irmãos. Deus perdoa, mas não deixa barato o pecado. Não vale a pena pecar.
Natan disse que Davi ia pagar as 4 vezes mais, que a espada não se apartaria da sua casa, e nós sabemos as consequências: uma filha violentada, um filho morto, o outro que tomou o trono, guerra na sua própria casa. Agora, a confissão de Davi nesse Salmo 51 é magnífica. Davi não tenta explicar, justificar ou camuflar seu pecado, nem reduzir o seu pecado. Não tenta reduzir o seu erro. Ele sabe também, no verso 7, que só Deus pode perdoar os seus pecados. Eu quero abrir aqui e ler o versículo 7 do Salmo 51. Lê novamente. Portanto, purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco que a neve serei. Davi sabe que só Deus podia perdoar os seus pecados, ele não podia fazer nada. Eu lembro quando eu descobri que estava perdido, lendo a palavra de Deus, e fiquei aflito, mas lembro do alívio que a palavra de Deus também me trouxe quando eu li Lucas 19:10, Jesus dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que maravilha quando nós ouvimos Deus dizer: teus pecados estão perdoados. No verso 11, Davi faz um pedido a Deus: não retires de mim o teu espírito. Naquele tempo, meus irmãos, a habitação do Espírito Santo era seletiva e temporária. Não é como hoje que nós somos selados pelo Espírito Santo. Veja 1 Samuel 16:14. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Veja aí, Saul, por algum tempo, teve com ele o Espírito do Senhor. Mas, como era temporário e seletivo, o Senhor retirou. João 20:21. Antes do Pentecoste, disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja, Jesus sopra para que os apóstolos ali, antes do Pentecoste, recebessem o Espírito Santo, porque era temporária ainda e seletiva a habitação do Espírito Santo. Mas no Pentecostes eles receberam definitivamente o Espírito Santo, como nós no dia da nossa conversão. E no verso 12, eu quero ler o verso 12 para os irmãos. No verso 12, Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. O crente não perde a salvação. Veja que Davi não está pedindo: me dá de novo, me dá de volta a minha salvação. Ele está dizendo: restitui-me a alegria da salvação. O crente com o pecado, com a desobediência, pode perder a alegria da salvação. Eu conversei com um senhor que foi membro nos anos 70, lá na primeira igreja batista. E ele que pecou, se afastou, ele disse para mim: olha, eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Que o senhor não se reintegra na igreja, não torna-se membro novamente. Eu perguntei, ele disse: não, para mim não dá mais. Ele é um homem triste, um homem sem alegria, mas um homem que diz: eu tenho certeza absoluta da minha salvação em Cristo. Então o crente pode perder pelo seu pecado e desobediência a alegria da salvação, e era o que Davi estava pedindo: restitui-me, Senhor, a alegria da minha salvação. Para concluir, meus irmãos, olha as lições que nós podemos tirar deste Salmo 51. Mesmo não perdendo a salvação, o crente não pode pecar. Pecado não vale a pena. Veja o que aconteceu com Davi. Segunda lição: Deus perdoa.
mas as consequências do pecado são desastrosas. Olhe para a vida de Davi. E também nós podemos perder a alegria da nossa salvação. Crentes fracos, crentes sem alegria na vida por causa do pecado. E também nada é mais restaurador e confortante do que ouvir do Senhor: perdoados estão os teus pecados. Quantas pessoas ouviram do próprio Senhor Jesus, mulheres pecadoras, homens, na época que Jesus caminhou por esta terra, olhava para eles e dizia: perdoados estão os teus pecados. Que alegria ter os pecados perdoados. Então, cabeça erguida, não importa o que você cometeu no seu passado, deixa para trás, vamos seguir de cabeça erguida, amando e confiando no Senhor nosso Deus, que é um Deus que perdoa, que cobra, que disciplina, mas perdoa, como perdoou Davi, que restaura a alegria da nossa salvação. Que o Senhor nos ajude a caminhar confiando nele e com a alegria da salvação que ele tem nos dado. Vamos orar. Santo e eterno Deus, aplica, Senhor, estas lições e a tua palavra ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo, a não nos afastarmos do Senhor, a não cair, Senhor, nas tentações, a ter plena comunhão contigo e viver, Senhor, desfrutando a alegria da nossa salvação em Cristo, pois este é o nosso pedido, estes são os nossos agradecimentos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.